Olá, tudo bem com vocês? Como tá esse povo lindo e maravilhoso? Como tem passado, né? Esse final de semana, as pessoas que nos acompanham sabem que nós estávamos em São Paulo fazendo um evento do biomodulador Tenam, e a síndrome da bola de boliche, né? Que é uma forma aí da gente estar recuperando o organismo. Ô Vivian, Guiomar, Rodrigo, Elisângela, boa noite para vocês. Elinha, Igred, tudo bem, Lilian? Muito bom aí a Vera. Ô Vera, tá tranquila? E aí, como é que foi o evento lá no sul? Depois tem que avisar a gente aí. Bom, gente, vamos algumas questões aqui, tá? A live de hoje nós vamos falar um pouquinho como introduzir a visão integrativa para os pacientes. Isso aí é uma pergunta de vários profissionais da área de saúde que, assim, tá acostumado com a visão alopática, a alopatia, os medicamentos, os comprimidos, cirurgias, né? Aqueles tratamentos convencional. Oi, Edneide, como estamos? E aí, o meu tio, tá cuidando bem dele aí? Quando terá curso de voltagem? Uai, Simone, foi esse final de semana. Sábado e domingo agora. Provavelmente os próximos cursos vão ser só o ano que vem, beirando abril e maio, março, abril, maio, que nós estamos aí promovendo. Tanto de hidrogênio molecular, que também trata da voltagem, e do biomodulador Tenam, que também trata da voltagem, certo? Então, introduzir a visão integrativa, né? A visão integrativa, assim, profissionais da área de saúde, nós fomos treinados a ver o organismo de uma determinada forma, certo? A pensar nos sintomas, a tratar os sintomas e assim por diante, tá? Tem profissionais que já tratam de uma forma integrativa, os ortomoleculares, né? Você tem aí vários médicos que já têm uma visão integrativa de várias especialidades. Eu conheço oftalmologista, cardiologista, endocrinologista, reumatologista, pediatra. Então, cada vez que você vai tendo ideia de que o organismo funciona como um sistema único, que os órgãos estão interrelacionados, tanto fisicamente quanto energeticamente, até emocionalmente, você vai percebendo que aquela abordagem que apenas visa o tratamento dos sintomas é uma abordagem pequena. Você pode estar ampliando essa ideia, tá? Quero lembrar para vocês que nós estamos com um evento Descubra a metodologia utilizada para tratar doenças crônicas sem uso de medicamentos. Esse é um evento gratuito que vai acontecer do dia 7 ao dia 14 de novembro, agora, né, no mês que vem, para profissionais da área de saúde que querem aí introduzir essa metodologia na sua vida, justamente para poder estar ampliando a abordagem, melhorando a abordagem aí dos seus pacientes. O evento vai ser gratuito e vai acontecer nas segundas, quartas e sextas-feiras do mês que vem, 7 a 14 de novembro. E nós teremos agora um evento de síndrome pós-Covid, que vai ser agora, depois de amanhã, na quarta-feira. Eu acho que é 8h30 ou 9 horas, eu não tô lembrado, que nós vamos estar falando um pouquinho sobre como você regular essa inflamação pós-Covid relacionado a esse aumento de radicais livres, né? A proteína spike acaba aumentando a quantidade de radicais livres no organismo, fazendo um processo de oxidação, principalmente o processo de oxidação mitocondrial, que se a pessoa não se atentar em relação a isso persiste, isso é duradouro, certo? Então nós temos várias pessoas que estão queixando de
cansaço, mal-estar, dores articulares, dores musculares, surgimento de certas doenças crônicas que estão aparecendo, e tudo tem relação a um mau funcionamento mitocondrial, um mau funcionamento, uma má produção de energia por aquele organismo, que está ocorrendo justamente por conta desse aumento de radicais livres a nível mitocondrial, certo? Bom, eu acho que eu passei aqui todos os recados. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, podem perguntar aqui nessa live. Essa live aqui é para a gente trocar algumas ideias. Você, profissional da área de saúde, que está querendo se introduzir essa visão integrativa no seu consultório, nos seus pacientes, como é que a gente aborda isso, né? Doutor, a encefalite pode ter ligação com a picadinha? Olha, o que acontece, tá? Nós temos gatilhos inflamatórios ao nosso redor. Esses gatilhos inflamam, oxidam o nosso organismo. Um organismo oxidado, ele pode ter qualquer tipo de inflamação, inclusive a encefalite, a inflamação cerebral, tá? E é óbvio, né? A resposta é sim, isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma, tá certo? Bom, então, olha só, a maioria dos pacientes, gente, é muito interessante uma coisa. Quando a gente vai abordar o paciente que nos procura com alguma queixa, que ele quer um tratamento, a gente esquece uma coisa. Nós esquecemos que nós somos um conjunto de órgãos, que depois nós somos um conjunto de células. Olha essa figurinha aqui, ó, tá? Nós temos aqui um fígado, certo? Um fígado é um órgão extremamente importante aí no funcionamento do nosso organismo. Dizem, né, e eu também concordo, que é um órgão central do metabolismo. Ele precisa estar funcionando para a gente ter uma saúde boa, como todos os outros, né? Isso é verdade. Para você ter um processo de emagrecimento saudável e assim por diante. Porém, vocês sabem que se eu entrar dentro do fígado, o que eu vou ver? Olha só, eu vou ver um conjunto de células, uma quantidade de células enormes. Isso, na verdade, ocorre em todos os nossos órgãos. O nosso coração, o nosso cérebro, o nosso nariz, o nosso olho, o nosso ombro, o joelho, o calcanhar, a bexiga. Às vezes a nossa mente, né, quando você para analisar, ela não está preparada para entender isso. Mas, de fato, nós somos um conjunto de células. Vocês entendem que nós somos um conjunto de células? É difícil a gente entender isso. E a coisa mais interessante, gente, essas células, se você ficar observando, você não manda elas fazerem absolutamente nada. Elas têm uma consciência própria de funcionamento. Elas funcionam por uma consciência, tá? É muito interessante quando a gente analisa a microscopia de campo escuro, que você vê lá as células se mexendo, às vezes você vê bactérias, né? Você vê uma dinâmica ocorrendo lá naquele sangue e você está aqui fora, sem falar nada, sem pensar em nada, e aquilo ali está ocorrendo. Então essas nossas célulazinhas, elas têm uma consciência por trás delas, né? É um processo energético vivo que está ali fazendo o seu funcionamento, tá? E aí vocês vão pensar uma coisa, certo? Se a gente estiver sentindo algum sintoma, seja ele qual for, você perceber que as coisas não estão funcionando bem, né? Eu estou sentindo uma dorzinha aqui, estou sentindo ali, arritmia, estou com falta de ar, estou com algum problema. Significa que existem células que não estão funcionando bem, elas estão com algum problema, alguma coisa está travado ali, naquele funcionamento. Só tem duas alternativas quando isso ocorre: ou está faltando alguma coisa para essas células, ou alguma coisa está atrapalhando essas células, tá? O que pode atrapalhar uma célula? Tóxicos, né? Tóxicos dos mais diversos possíveis. Esses tóxicos vão gerar radicais livres. Os radicais livres alteram a energia do corpo, alteram a voltagem do organismo.
Quando o organismo perde voltagem, ele perde a sua atividade elétrica e com isso algumas funções deixam de ocorrer no nosso corpo, tá? Nós somos um sistema elétrico, nós temos voltagem, nós temos energia, então nós precisamos ter uma energia adequada para os nossos processos fisiológicos a acontecerem, tá? Então, ou está faltando alguma coisa para essas células, ou tem alguma coisa atrapalhando. Como eu falei, atrapalhando tóxicos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar. E se está faltando alguma coisa? Se está faltando alguma coisa, são nutrientes, eu tenho que devolver. Quando você fala isso para o paciente, assim, é um impacto grande, né? Porque a gente sempre trata o corpo humano com aquilo que a gente enxerga, né? Eu vejo, eu toco, tal. Mas na verdade existe um mundo invisível que está funcionando e é ele lá que é o responsável pela nossa saúde, certo? Então quando você abre isso para o paciente, ele realmente consegue entender. Se você tiver a microscopia de campo escuro, por exemplo, no seu consultório, você vai mostrar uma figura dessa para um paciente, né? Então você mostra lá as célulazinhas dele mexendo, essas bolinhas são as hemácias, essas células, ó, um pouco brilhante, quase que no meio, é uma célula de defesa. Então você consegue mostrar para ele substancialmente, concretamente, o que a gente está dizendo, esse conjunto de células. Essas aí estão aonde? No sangue, tá? O sangue é responsável em levar oxigênio, água, nutrientes para todas as outras células do corpo que não se movimentam, tá? Então abre a cabeça do seu paciente, né? Você como profissional de saúde, você abre a cabeça para que ele consiga entender que não é aquele medicamento, aquela molécula que na maioria das vezes não existe no organismo, que é responsável em devolver saúde para ele. Que ele pode ir atrás de outras alternativas, não é nem alternativas, né? De ter outra visão para o funcionamento do organismo, que está envolvido essa questão de intoxicação, certo? Ou falta de alguma coisa, normalmente falta de nutrientes, tá? Então, essa visão, quando você abre o jogo para o paciente, ele começa a despertar. Quando ele começa a despertar, é o momento que você tem para mostrar as opções de desintoxicar, de devolver nutriente, de recuperar a voltagem, tá? Quem gosta de trabalhar, de como que você vai regular a questão emocional das pessoas, porque muita gente pode estar deprimido justamente porque o corpo já não está funcionando bem. Então, pode estar deprimido, enfim, com alterações emocionais, psicológicas das mais diversas possíveis. Então, quando a gente tem essa visão, a gente consegue mostrar para a pessoa que ela tem que ter um outro objetivo visando a melhora aí do seu organismo, a melhora da sua saúde. Beleza, depois que você mostra o tratamento, ele já está ciente. Ele já está ciente que o objetivo tem que ver como é que a gente vai desintoxicar, se vai fazer um enema de café, se vai usar substâncias de desintoxicação, aparelhos de catoforese, por exemplo, como a Hidrovitalis, que eu gosto muito, né, que tem uma função muito bacana para você poder desintoxicar o organismo, e isso ajuda de uma forma muito substancial. Então existem formas de você abordar, de você estar falando com aquele paciente do que realmente ele é, que é um sistema elétrico que tem várias células e naquele momento, já que ele está sentindo algum sintoma, esse sistema está desorganizado, tá? Eu sei que vocês vão em muitos lugares, eu vejo muitos profissionais oferecendo suplementos diversos, suplementos com frequência, né, que acaba tendo aí duas ações, né? Ele vai devolver algumas substâncias físicas e já vai trazendo um efeito energético, vibracional para o organismo. Mas tudo isso tem como objetivo corrigir o sistema celular.
aquilo que nós somos, corrigir as nossas células, para que elas tenham o funcionamento mais adequado possível. Em suma, elas melhorando o funcionamento, obviamente nós teremos um reflexo da melhoria dos sintomas. É simples pensar nisso, tá? Gente, olha, um corpo que esteja fisiologicamente funcionando adequadamente, ele não tem sintomas. Ele pode ter algum sintoma transitório, como fez uma atividade física, tá com uma dorzinha muscular, tal. Isso é muito normal, porque você ali fez uma atividade diferente, né? Uma atividade intensa que saiu daquela rotina normal, tá? Claro que a atividade física é normal, mas você pode ter algumas alterações no seu dia a dia. Você foi lá, saiu com os amigos, comeu alguma coisa diferente, simplesmente você pode ter aí um desarranjo intestinal, uma diarreia, que é muito normal, muito comum quando você faz algo que sai da sua rotina, tá? Mas em suma, você entendendo o funcionamento do organismo, você pode aí estar abrindo mão de terapias, né? Conhecer terapias que têm como visão arrumar o funcionamento do organismo. Dentre elas, vamos falar aqui, ó. Tem uma pessoa que perguntou aqui sobre ILIB e hidrogênio molecular. Deixa eu ver aqui exatamente a pergunta dela. Seria o melhor caminho as terapias que o senhor orienta, o ILIB, o hidrogênio molecular? Então, Liane, quando você entende o funcionamento do organismo, quando você já começa a abrir a cabeça para o que pode estar alterado naquele organismo, né? O que está fazendo ele ter baixa energia? Quando você tem essa ideia, né, do que está por trás, a quantidade de radicais livres, o que isso significa, aonde isso vai afetar o organismo, o que você faz? Você começa a ter as terapias à sua disposição. Tanto o ILIB, o hidrogênio molecular, o biomodulador TENA, que eu gosto muito de falar aqui, que trata a síndrome da bola de boliche, né? Recupera a voltagem do organismo. Uma sauna de infravermelho, aquelas esteiras de infravermelho, Biomate, certo? O BEMER, que também melhora a circulação. Todos esses equipamentos, eles acabam melhorando a reposição, eles repõem elétrons para aquele organismo, como você também pode repor elétrons de forma natural, indo para uma cachoeira, tendo um contato com a natureza mais intenso, matas, florestas, indo para a praia, pisando no chão, na terra, descalço, você consegue aí repor elétrons. Então todas essas terapias, né, ou esses atos, essas ações ajudam ao corpo repor elétrons. Quando você repõe elétrons, você está aí melhorando, recuperando a voltagem do organismo. Recuperando a voltagem do organismo, você vai ativar eletricamente aquele corpo, tá? E quando você recupera eletricamente aquele corpo, funções fisiológicas voltam a acontecer. É óbvio que a pessoa vai relatar para você melhora, tá? Isso melhora dores, melhora disposição, memória, sono, tá? Então muitas coisas você vai fazer que existem reflexos muito substanciais no organismo, tá? E aí você também tem outras terapias. A terapia neural, o ozônio, né, que a gente passa também, que tem ações diversas, maravilhosas. O hidrogênio molecular, que você pode fazer. Que mais? Certo? Os aparelhos frequenciais que a gente fala aqui, RAIF, RPD, Hidrovitalis também é um aparelho de frequência, né? O PC Zapper, o Zapper, o Microzapper. Existem vários equipamentos. Tem um NLS 18D, que acaba sendo um aparelho de biorressonância e também um aplicador de frequência.
Tem o aparelho Quantec Pro, maravilhoso, que ele capta a energia do seu campo morfogenético. Esse aparelho é absurdamente diferenciado, certo? Que você, inclusive, assim, tem que entender o funcionamento desse aparelho, tem que entender um pouquinho de física quântica, ou aceitar física quântica. Eu não entendo direito física quântica, eu aceito, tá? Hoje eu aceito, eu não fico fazendo muita briga com ela, porque a gente sabe aí que existe um mundo energético, um mundo elétrico, um mundo emocional, um mundo espiritual que está envolvendo, na verdade não é um mundo, né? Tudo isso é um conjunto, nós somos um conjunto disso tudo, tá? Que forma você. Você tem essa parte física aí, que eu olho, enxergo você, toco, mas existe um aglomerado de situações acontecendo em torno de você que são responsáveis em fazer essa estrutura toda funcionar. Se a gente ficar pensando só no comprimidinho, no sintoma, a gente está perdendo uma chance muito grande em poder ajudar uma pessoa, tá? Por isso que a gente está fazendo esse evento. Esse evento, assim, para você descobrir a metodologia utilizada para tratar doenças crônicas sem uso de medicamentos. Como assim sem uso de moléculas estranhas ao organismo, certo? Você pode usar suplementos. Suplementos são moléculas que deveriam existir no nosso organismo e para algumas pessoas está faltando. Então, se tem um organismo lá faltando vitamina D, faltando vitamina E, faltando magnésio, faltando zinco, obviamente o funcionamento daquele organismo vai estar prejudicado. É de muito bom tamanho, boa intenção, a gente fazer essa reposição que vai ajudar no funcionamento do organismo. É claro isso, tá? É até óbvio isso. Outra, eu acho que eu falei, né? O enema de café. O enema de café é uma terapêutica muito bacana que a gente pode fazer para poder estar tirando tóxicos do fígado, melhorando assim o funcionamento hepático. Alguém pergunta, doutor, fazer uma limpeza do fígado? Tem também protocolos de limpeza do fígado e da vesícula. Muitas pessoas que já se submeteram à retirada da vesícula, uma colestectomia, eles ficam... A maior indagação é se eles podem fazer a limpeza do fígado. E é óbvio que pode, tá? Quando você tem um organismo que você consegue limpar o fígado dessa pessoa... o funcionamento do organismo a melhora no funcionamento do organismo vai ficar evidente, tá? Muito evidente. Então esse evento aí, descubra a metodologia utilizada para tratar doenças crônicas sem uso de medicamento. Esse evento vai acontecer do dia 7 ao dia 14 de novembro, segundas, quartas e sextas, gratuito, para a gente estar conversando aí sobre essas possibilidades, essas terapias. A doutora Lara aqui, de Campinas, muito obrigado, Lara. Iluminado não, Lara, ainda falta muita coisa, eu acredito eu. Eu ainda estou muito ligado nesse corpo ainda, né? Eu acredito que a iluminação, ela dá um estalo muito interessante, que muita coisa às vezes que a gente... se liga, que está preocupado, que está isso, você consegue, não é nem ter uma visão, mas uma sensação, um sentimento diferenciado, tá? Mas quem sabe, né? Ácido málico limpa, o Fio perguntando, o ácido málico a gente utiliza para limpeza do fígado, tá? Tanto o ácido málico quanto o sulfato de magnésio. Então existe um protocolo muito bacana que a gente passa sobre a limpeza do fígado. Existe um livro para isso, tá? Que não fui eu que escrevi, mas nessa metodologia nossa a gente fala sobre um protocolo de limpeza do fígado, tá bom? Fala do seu workshop, doutor. Então, o workshop, esse workshop, né, essa mentoria que a gente faz, que vai ser aí do dia 7 ao dia 14 de novembro. Nós vamos ter um workshopzinho pequeno agora sobre síndrome pós-Covid, né? Que justamente Ô Nara, tudo bem, Nara? Nara, você tá fazendo falta lá na clínica, viu? Enfim,
esse síndrome pós-Covid que nós vamos fazer na quarta-feira à noite agora, nós vamos conversar um pouquinho, né? Bem, enfim, assim, gente, a forma como eu vejo o corpo humano, eu sempre tento simplificar um pouco as coisas, né? Porque eu sei que às vezes você chega assim, eu vou tratar uma pessoa com curcumina, vou tratar uma pessoa com ácido alfa-lipoico, vou tratar uma pessoa com, sei lá, azul de metileno, resveratrol. Sim, claro que cada um tem uma ação específica num determinado lugar do corpo, mas são todos antioxidantes. O objetivo é neutralizar radicais livres, né? Então aí nós temos o hidrogênio molecular, que é um antioxidante maravilhoso, extremamente eficaz. Então, será que se eu usar hidrogênio molecular, eu preciso ficar utilizando outros antioxidantes? Então, isso é muito interessante a gente saber. Qual é o melhor, a limpeza do fígado com ácido málico ou enema de café? Rosário, são diferentes, tá? São diferentes. No final das contas, eles se complementam, certo? Você consegue deslocar algum tipo de tóxicos com enema de café um pouco diferente da limpeza do fígado. É óbvio que, como existem os dois, tem coisas diferentes, tá? Ação diferente. Eu gosto de passar os dois, certo? Cada um na sua ideia e tal. Existem vários caminhos que a gente chega a Roma, tá? É interessante isso. Eu sei que na maioria das vezes nós profissionais de saúde, a gente tem uma predileção por um tipo de tratamento, mesmo porque às vezes você tem um paciente ali de difícil controle, você fez uma terapêutica nele, ele melhorou bem, aquilo ali você acaba melhorando bastante, né, o funcionamento assim, a tua ideia sobre aquela terapia, e ela acaba sendo, você gosta de usar, né? Você tem uma afinidade melhor com ela. Então sim, tem terapêuticas que cada profissional de saúde tem uma predileção, mas existem várias formas de você chegar a Roma, e a gente tem que aqui estar conversando sobre todas elas, tá? Eu gosto muito do hidrogênio molecular, eu gosto muito do biomodulador TENA, eu gosto muito do RPD, eu gosto muito da limpeza do fígado, né? Existem processos de desparasitação que a gente faz que são muito bons, entendeu? Então, o objetivo, né? O objetivo de quando você aborda uma pessoa ou quando uma pessoa te procura é você mostrar o que realmente ela é, né? Que é um sistema complexo, interligado, um conjunto de células que tem uma inteligência própria, que elas funcionam independente de você. A sua função é alimentá-los, né? Dar água, dar oxigênio, dar nutrientes, bons pensamentos. E é óbvio, né? Quando essa administração sua não é boa o suficiente ou falha alguma coisa, obviamente aquele corpo vai desregular e com o tempo ele vai ter sintomas. Esses sintomas são variados o máximo de uma grande, tem vários tipos de sintomas imagináveis. Aí sim depende da genética da pessoa, da epigenética, né, os hábitos de vida. E normalmente alguém chega lá no nosso consultório ou nos procura com determinado tipo de sintoma, e na maioria das vezes você vai passar um medicamento visando aquele sintoma, e a gente acaba perdendo a chance de olhar, de ter essa visão integrativa do organismo, né, que não tem como você separar uma coisa da outra. Doutor, tem como limpar o organismo dos efeitos colaterais da picadinha? Depois de tanto tempo, tomei algumas doses. Bom, tem como neutralizar? Claro que sim, né? Todas essas questões aí são gatilhos inflamatórios. E um gatilho inflamatório vai se juntar com outro gatilho inflamatório e vai levar a uma inflamação do organismo. O que você tem que levar em consideração é o que você pode fazer para deixar o seu organismo menos inflamado possível.
Claro que tem como a gente fazer isso. Doutor, quem tem muitos cálculos renais também podem fazer este tratamento com o senhor? Na verdade, Sônia, deve fazer, deve, porque você desintoxicando o organismo, você começa a fazer o efeito inverso. Você pode dar a oportunidade do corpo ir consumindo aquele cálculo, tá? É muito interessante isso, tá bom? Se você pega uma pedra de sal grossa e põe numa água salgada, ela não desgasta, ela fica lá, tá? Mas se você pega uma pedra de sal e joga numa água limpa, por exemplo, aquela pedra vai sendo dissolvida. É essa a ideia que você tem que pensar em relação aos cálculos renais. Você deixar um sangue limpo para aqueles minerais, aquelas substâncias que estão naquela pedra começarem a ser dissolvidas, tá? Melissa, como deixar o corpo menos inflamado possível? É isso o objetivo aí da nossa metodologia utilizada para tratar doenças crônicas sem usar medicamento. Nós vamos ter esse evento do dia 7 ao dia 14 de novembro. Inclusive na live de hoje eu já vou deixar o link para quem quiser se inscrever. E nós também agora quarta-feira temos aí o nosso evento da síndrome pós-Covid. Doutor, não estou conseguindo te achar no Instagram. E não vai, Juliana. Juliana, ó, Doutor Davi Rodrigues, TR Davi Rodrigues. Vai procurando que você me acha. Eu tenho aí uns bloqueios, porque eu fui mal comportado, eu falei coisa que não podia falar, tá certo? E, bom, você não consegue me marcar ainda, tal, mas eu tô me comportando agora, certo? Eu tô me comportando, um dia vai voltar a poder me marcar, e a gente vai voltar a crescer de novo, direitinho, tal. Melissa, é a mesma coisa, tá? Você não tem como limpar o sangue ou limpar o organismo sem limpar o sangue. O processo é o mesmo, tá bom? Gente, olha, eu agradeço aí vocês estarem aqui comigo até esse horário. Espero vê-los na quarta-feira no nosso evento da síndrome pós-Covid. É um evento bacana, tá? Não vai mudar muita coisa daquilo que eu já passo para vocês, mas a gente vai entender um pouquinho mais, porque tem tanta gente cansada pós-Covid, pós outras coisas, né? Porque está aumentando tanto aí essas doenças crônicas que a gente está pincelando, vendo, e aí tem o quê? Que decida o que podemos... Ah, sim, claro, exatamente, um ovo, né? Um ovo que decide o que nós podemos falar. Doutor, você tem Patreon? Não sei o que é isso. Tá, Helder? Depois entra no direct e me explica. Qual o horário? Na dica, eu acho que é 8h30 ou 9 horas, tá? Eu não sei direito, tá bom, gente? Gente, fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Espero encontrá-los na quarta-feira, tá bom? E também no nosso evento aí do dia 7 ao dia 14 de novembro, tá certo? Lara, um abraço para você, dá um abraço no seu marido. Gente, um abraço e até a próxima.